Ok, então vamos dar início à nossa apresentação de hoje do Quinta Potência. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Vamos falar sobre o uso da mídia na atividade médica. Vou ter o prazer de receber aqui o Dr. Camilo de Vitória, o Conrado e a Eliane de São Paulo. O Conrado, colega médico, a Eliane, conselheira do CREMESP, colega médica, conselheira do CREMESP, que vai dar o suporte jurídico desse assunto tão importante. Então, Camilo, compartilha a sua tela, querido. Vamos lá. Já dei ok aqui, aquele timezinho que sempre demora, hein? Cheio. Sem problema. Para mim aqui já foi, hein? Aqui ainda entrou. Vendo minha tela, mestre? Posso começar, então? Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma reunião de amigos que a gente se vê semanalmente, agora quinzenalmente. Acho que muita gente me conhece. Para quem não me conhece, eu sou Camilo Milanês. Sou urologista especialista em saúde masculina, sexualidade. Sou médico assistente aqui da UFES, da nossa federal. Sou titular da SBU e da ABENS. A nossa apresentação de uma maneira informal. Quem quiser, no final a gente vai ter as discussões, mas quem quiser me interromper, a qualquer momento, fique à vontade. Acho que isso sempre vem a enriquecer não só a minha apresentação, mas qualquer apresentação. Então, por que ter rede social? A resposta é simples, porque as pessoas ficam conectadas 24 horas, praticamente no celular. Vale a pena ter? A pergunta, eu acho que não é vale a pena ter, estou preparado para ter? Vale a pena ter? Vale. Eu estou preparado, eu quero ser um médico, quero investir em rede social. Quais são os benefícios de fazer rede social? O marketing atual mais usado, mais barato e é dinâmico. Quais são os riscos? A exposição sua vida pessoal, se você fizer post pessoal, insegurança, porque todo mundo está de olho, e principalmente se o seu perfil for um perfil aberto, e você ser rotulado, o médico do Instagram, o médico da rede social. Então, você tem benefícios e riscos em fazer isso. Eu, Camilo, decidi, nossos colegas decidiram, eu decidi que quero ter rede social. Qual vai ser o meu foco? Meu foco vai ser o pessoal ou o profissional? Tudo que eu vou falar é o foco profissional. Quando eu digo foco profissional, eu quero atingir pessoas que eu não conheço. Quero angariar pacientes, quero clientes. Eu não quero que os meus amigos gostem dos meus posts. É óbvio que se eles gostar, é bom. Mas eu quero atingir quem não me conhece. Quando eu falo diferenciar pessoal e profissional, não é você escolher aquele item ali no Instagram, no Facebook, não. Que maneira que eu vou trabalhar. A gente hoje, a queridinha é o Instagram e o Facebook. Ainda vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. Ainda tem muita interação e o pessoal um pouquinho mais experiente, acima de 50, 60 anos, usa até mais o Facebook do que o Instagram. Então, princípios fundamentais para o foco profissional. Não tocar em assuntos polêmicos, religião, política e futebol. Você vai perder seguidor, perder paciente em potencial. Desse modo, não entrar em discussões que vão levar você a lugar nenhum. Qual o princípio fundamental que eu quero fazer um post? É esse daqui, ó. Que sensação que eu vou fazer na pessoa que está vendo o meu post? Será, eu estou lá operando, será que meu seguidor vai gostar de ver um paciente na mesa cirúrgica? Será que se eu fizer um post sobre doação de sangue, sobre transfusão de sangue às 10 da noite, quando o meu paciente, quando o meu seguidor for deitar, ver aquele post, eu vou causar uma sensação boa nessa pessoa? Eu acho que o grande segredo é esse. Que sensação eu vou causar? É importante que uma simples bobeira para mim, para nós, pode ser uma informação muito útil para outras pessoas. Princípios fundamentais para esse foco profissional: variar as postagens. Sempre conte até 10 antes de postar. Será que aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou dizendo,
vai ser entendível por outras pessoas, as pessoas vão compreender aquilo que eu vou falar? Dessa forma, existe basicamente 3 tipos de post quando o meu foco é o profissional. O post principal, que é o profissional, que é por isso que a gente está falando sobre isso. O post pessoal e o post off-topic. O post profissional é fácil, é falar aquilo que eu faço, aquilo que eu opero, aquilo que eu atendo, esclarecer as dúvidas das pessoas. Um post pessoal é intercalar entre esse post profissional uma foto da minha família, uma foto do meu esporte. E um post off-topic, por exemplo, eu gosto de fazer post de bom humor, mas a pessoa pode fazer um post, um off-topic do esporte, de leitura, que livro lê, sobre cinema. Então, basicamente, são esses 3 tipos de post. Não fazer post apelativo. Eu, por exemplo, falo muito sobre sexo. Primeiro que o Instagram, o Facebook não deixa, mas não fazer posts apelativos. Evitar palavras e imagens de cunho negativo. Será que aquela pessoa que está indo deitar às 10 da noite vai gostar de ler a palavra câncer? Para mim, é uma palavra normal. Para todos os que estão aqui, é uma palavra normal. Mas para aquele paciente, aquela pessoa que não é um profissional de saúde, será que aquela sensação vai ser uma sensação boa? Não ficar insistindo, curta, siga, guarde, envie para quem gostou. É chover no molhado. Todo mundo faz isso. A pessoa ela vai encaminhar para alguém se ela gostar. Ela já sabe disso, isso é implícito. É importante isso daqui, ó. Cada um posta o que tem a oferecer. Se você pensar bem e avaliar bem, se você pegar um post de uma pessoa, você consegue fazer uma análise psicológica. A Fernanda daqui pode dizer mais do que eu sobre isso daí. Isso serve, você consegue fazer um paralelo com um post que você faz profissional. Você consegue avaliar se aquele profissional é bom ou ruim ou médio pelos posts que ele faz. Seguidor é igual a cliente? Não. Eu tenho pessoas que me seguem no Instagram, que curtem todos os meus posts, que olham todos os meus stories, nunca consultaram comigo e nem vão se consultar. E tenho pacientes que nem sequer me seguem, tenho pacientes que me seguem, não interagem comigo e são meus pacientes. Então, diante disso, não se importe com o número de seguidores, de curtidas e de visualizações. Não compre seguidores. Instagram hoje, Facebook, é a métrica que ele usa. Se você fez um post, aquele post está sendo bem interagido pelas pessoas engajadas, ele começa a mostrar para mais gente. Se você comprar seguidores, o engajamento vai ser menor e aquele post vai ser visto por menos pessoas. Quem curtiu ou visualizou você hoje não necessariamente fará o mesmo amanhã. Portanto, é como se fosse um trabalho de formiguinha, dia após dia, post após post. Algumas máximas: não gaste o tempo do seu seguidor. O seu tempo é importante, do seu seguidor também. Mais vale um post bom do que 10 médio. Mais vale um post bom do que 100 ruim. Posts ruins são anti-marketing. Não faça o seu anti-marketing. Hora e dia importam o que você vai postar? Importam. Importam sim. Um post às 11 da manhã vai ser visto por muito mais gente do que um post às 11 da noite. Entretanto, um post bom é sempre um post bom. Uma postagem ruim é sempre ruim, baseado naquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Quando existe um engajamento numa postagem, as pessoas vão ficar mais tempo vendo, as pessoas vão responder aquele post e vão encaminhar. O Instagram, o Facebook vai saber que aquilo foi um post bom e vai mostrar para mais gente. Faça postagens regulares e constantes. É muito melhor você postar 2, 3 vezes por dia do que fazer 10 posts hoje e amanhã não fazer nenhum. Não se expor tanto, questão de segurança, para não virar motivo de piada, motivo de chacota. Lembrar que o serviço que a gente oferece é um serviço de saúde, seja ele médico, psicológico, odontológico. As pessoas não vão consumir o nosso serviço diariamente, como um restaurante, como uma farmácia. O que a gente tem que fazer com a nossa rede social é fazer as pessoas lembrarem da gente quando elas precisarem. Não fazer indiretas. É que você se propõe a usar a rede social, responde a todo mundo. Lembrar que vídeos são importantes fazer, mas, em geral, eles são menos visualizados. Principalmente porque se uma pessoa que está com a internet ruim for ver um vídeo, ela não vai acabar não abrindo. Se você, por exemplo, postar no Stories, aquele vídeo ali vai ter 20% a 30% menor de visualização, ele faz com que os posts que estejam do lado também tenham menos visualização. Não estou falando para não fazer vídeo. Tem que fazer, até porque existe público para isso. Mas, de repente, fazer um pouquinho menos do que a gente gostaria.
Tratar um profissional para fazer posts, fazer a sua rede social, tem vantagens e desvantagens. Vantagem é que você não vai perder tanto tempo e a desvantagem é que você vai gastar. Você fazer como eu faço, por exemplo, eu consigo fazer um post muito mais dinâmico, consigo economizar, só que eu vou perder um pouquinho mais de tempo. Obviamente que quanto mais eu aprendo, mais rápido eu faço. Relação entre feed e story. Quando fazer um, quando fazer outro. A tendência hoje são os stories ter mais engajamento do que o feed. Atingir mais pessoas do que o feed. Na verdade, o ideal é tentar intercalar o horário de ambos. Essa pergunta é importante. Cada pessoa que tem rede social vai ver centenas, milhares de posts por dia. O que eu preciso fazer para que os meus posts sejam notados? Porque as pessoas que estão me seguindo, elas só vão virar meu cliente se elas me notarem. Um post tem que ter qualidade. Menos, mais. Ser rápido, passar a mensagem. As pessoas não querem perder tempo vendo um post. Elas querem ser... É óbvio que vai ter alguns posts que elas vão parar, como todo mundo faz, e perder mais tempo. Mas, em geral, tem que ser rápido. O post informativo, aquele textão, atinge poucas pessoas, mas tem que ter, porque existe público para isso também. Essa tríade aqui é muito importante para nortear qualquer trabalho em rede social. Informar, entreter e conectar. Como é que eu conecto? Não é só fazendo stories, fazendo enquetes, é mostrando para aquele seguidor que você é uma pessoa real, que você tem vida igual a ele tem. Entreter, em geral, é com bom humor ou com off-topic, e informar é aquilo que você posta como seu conteúdo. Então, como é que eu consigo ser notado? Conteúdo. Essa parte aqui é importante, ser o mais natural possível. Quem mexe com rede social sabe disso, que às vezes você faz um post natural, sem forçar muito a barra, aquele post vai ter muito mais engajamento daquele post que foi produzido, que foi maquiado. Ter interesse em rede social, estudar como é que funciona, pensar nas máximas possibilidades que as pessoas vão ter de interpretação para o seu post. Como é que eu consigo notar? Eu acho essas dicas aqui muito valiosas. Não postar o que está no Google. Ah, Camilo, tem tudo no Google. Será que tem tudo no Google? Será que a minha experiência está no Google? A experiência do Dr. Henrique, a experiência do Dr. Leonardo, a experiência do Dr. Francisco? Ah, se eu quero postar aquilo no Google, eu posso transformar aquilo que está ali. Fazer com que, ao invés da pessoa ir no Google e digitar, ela pegue a minha informação. Isso aqui é muito importante. As pessoas vão ver milhares de posts por dia. Se eu fizer aquilo que todo mundo faz, eu não vou ser notado. E se eu não for notado, as pessoas não vão lembrar de mim quando precisarem. Isso aqui também é importantíssimo. Não seja desconecto da realidade. A rede social é um mundo virtual, mas ela tem que refletir a realidade que nós estamos vivendo. Máximas muito importantes. Se você for notado, você vai despertar inveja, as pessoas vão começar a falar mal de você, chuta o balde e segue o jogo, vão começar a te copiar, a roubar os seus posts. Isso aqui é importantíssimo. Se ninguém ainda te copiou, é porque você ainda não é tão bom assim no que você faz. Essa frase aqui, as pessoas falam muito, vê um post legal e pensam assim, por que eu não pensei nisso antes? Isso tem que ser, para você tentar fazer algo interessante, você tem que mudar essa frase. O que eu nunca pensaria, o que as pessoas não pensariam nunca, e tentar fazer um post a partir dessa fase. Então, vai ter crítica, vai ter cópia, relaxar. Eu roubei aqui uma frase do Dr. Gerson, que eu sou fã dele, todo mundo é aqui, que ele fala nos cursos deles. Se você quer cair em rede social, você tem que postar, você tem que cair na piscina. E a chave não vai virar rápido, a chave vai demorar. Então, concluído, espero ter feito no tempo proposto. Fazer rede social é uma decisão que você tem que tomar como profissional. Não tem que ter medo de errar, não tem que ter medo de crítica, não ter vergonha de mostrar o que você sabe, o seu conteúdo. A vergonha, muitas vezes, nos atrapalha. A rede social dá resultado profissional, eu vivo isso no meu dia a dia, tenho colegas aqui que estão participando da reunião que tenho certeza que vive isso também, traz pacientes e clientes para o seu consultório. Portanto, é uma excelente ferramenta profissional, entretanto, ela tem que ser bem feita para atrair as pessoas e, se for mal feita, ela vai te atrapalhar no consultório. Finalizando, até botei isso no grupo aqui, a foto da vitória do Parque da Fonte Grande, com todo respeito às várias cidades dos colegas que estão vendo, a cidade mais linda do Brasil. E um post que eu fiz hoje,
no consultório, cheguei agorinha aqui, um post aqui para o feed, quem faz sexo não faz guerra, e um post aqui para o Stories. Eu não gosto de fazer o mesmo post para o feed e para o Stories. Eu acho que você acaba perdendo tempo do seu seguidor, e é basicamente o mesmo post, só que diferente e a mesma mensagem. Pessoal, era basicamente isso daí. Espero ter somado, espero ter falado coisas que tenham ajudado a nossa discussão. Perfeito, Camilo. Grande aula, grande apresentação, ótimas dicas, grande aprendizado para quem está querendo entrar na área de fazer posts na mídia. É uma coisa importante, você falou coisa importantíssima, porque às vezes a pessoa tenta querer dominar tudo rápido de uma vez e faz o efeito oposto. Ok. Agora o Conrado, colega de São Paulo, Conrado com grande experiência no assunto, vai falar também. Tudo bem, Conrado? Vamos lá. Está sem som. Eu vou compartilhar minha tela. Parabéns, Camilo, adorei a apresentação. Vários pontos incomuns de pensamento. Eu vou ser bem prático e depois a gente já passa para as discussões. Então, já vem a minha tela? Então, antes de falar um pouco sobre a minha tela, eu vou passar rapidamente sobre a minha história profissional com as mídias. Eu acho que cada especialidade médica tem uma forma de lidar com as mídias. Não dá para comparar falar de mídias para quem faz câncer, linfoma, leucemia, em quem é especialista em uma doença como câncer e quem é especialista em botox com preenchimento. Então, e mesmo dentro da nossa área urológica, o comportamento e como se enxerga as mídias também é diferente. Talvez o paciente com câncer de próstata, ele consome a informação na mídia, ele busca conteúdo na mídia, ele busca o profissional na mídia, diferente do meu paciente de reprodução assistida. Então, a gente tem uma variabilidade interespecialidades e mesmo dentro das nossas especialidades de como se usa a mídia. Então, meu primeiro contato com uma mídia social foi há 10 anos, quando eu saí da residência. Eu faço reprodução assistida, infertilidade, é uma área eminentemente privada dentro da nossa área. E há 10 anos, quando a gente saiu da residência, o nosso primeiro contato com a mídia social na nossa clínica foi com o Google e com o YouTube. Em determinado momento, nós conhecemos uma pessoa que nos disse que era obrigado a gente ter vídeos e produzir conteúdo para essa mídia social que a gente conheceu em 2010, que era o YouTube. E, paralelo ao YouTube, que a gente entendesse um pouco de posicionamento digital antes dessas mídias que vieram depois, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok também, mas antes dessas mídias mais atuais, o posicionamento digital, naquele momento, parecia ser uma coisa muito importante para a nossa área, para infertilidade, para reprodução. Lembrando que o nosso casal tem de especial, casal infértil, ele tem de especial o fato de que é um casal que começou a nascer na década de 80, 85 para cá. Então, meu cliente, ele é um millennial e agora ele passou a nascer de 90 para cá. Então, ele é uma geração depois do millennial ainda. Então, o que eu quero dizer? O dinamicismo dos nossos pacientes, o estilo dos nossos pacientes, o perfil dos nossos pacientes vai diferenciar em como a gente lida com as mídias. Mas o casal que nos procurava em 2010, 2011 no YouTube e no posicionamento digital no Google já é diferente do casal hoje que nasceu em 1987, 1988 e 1990. Agora a mulher nascida em 90, 91, que quer preservar os óvulos, ela é uma geração ainda depois dos milênios. Isso é muito importante. Então, o que o Camilo falou e que eu complemento, talvez? As redes sociais, elas vieram e elas fazem sentido hoje porque a gente teve uma mudança comportamental do paciente. Muitas vezes a nossa indicação na área privada, ou não necessariamente na área privada, era boca a boca, uma indicação dentro do ambiente acadêmico, de colega para colega, dentro do hospital,
e muito restrito a isso. Não tinham outras maneiras de se fazer, entre aspas, o marketing médico, criar sua marca, fazer você ser conhecido entre os seus pares. Era boca a boca, paciente a paciente, colega a colega, ou dentro do hospital, etc. Isso mudou, tá? Eu falo muito baseado na minha área de atuação. Na minha área de atuação, a recomendação de paciente para paciente, ela é forte ainda. A recomendação de médico para médico, ela é forte também, muito forte hoje em dia. Mas você tem um consumo de saúde novo, de quem não teve a indicação de paciente, de quem não teve a indicação de médico e que encontrou o profissional, o prestador de serviço no mundo digital. Cada vez mais, a gente mede isso. Frequentemente, a gente já mede isso há muitos anos na clínica, de onde veio o paciente, e existe um espaço hoje para o paciente que não vem do boca a boca de paciente e que não vem por indicação médica ou de instituição. Ele vem do mundo digital. Ele vem do YouTube, ele vem do Google, ele vem do Facebook, ele vem o TikTok e o Snapchat não tem muito futuro, eu acho, na área de saúde, é muita brincadeira, mas tem vários profissionais que usam de maneira abusiva até o TikTok e o Snapchat morreu, o TikTok ficou, mas esses pacientes que vêm do mundo digital, do mundo das mídias, como o Camilo disse, eles são pacientes que, na minha visão, fazem com que as ferramentas digitais tenham se tornado obrigatórias. Tá? É um diferencial para o prestador de saúde, o prestador de várias áreas, ter posicionamento digital e estar nas mídias, seja qual for. É muito difícil você estar presente em todas as mídias e se dedicar a sua energia da mesma maneira em todas as mídias. Talvez o YouTube ainda é uma mídia muito forte, os youtubers, como chamam, eles têm uma capacidade de comunicação e uma escala de comunicação absurda. E você, ali naquele momento, você está informando, você tem a possibilidade de se conectar com o paciente que está com um problema sexual e ver o Camilo falar sobre um tema que o cara fala, putz, isso é o que eu estou passando. Então, ele está sendo informado, ele vai ter uma conexão, e se você quiser, de uma maneira mais descontraída, você vai estar, você pode entreter. Então, hoje... Conrado, posso só acrescentar uma coisa aí que você está falando? Eu não sei se você vivencia isso daí. Eu dirijo muitos meus posts pelo feedback que os pacientes dão. Eu não sei se você faz isso. Sim. Os pacientes chegam no consultório por determinado post, eles vão me dando feedback de vários outros posts e eu vou tentando fazer os próximos do que eles me respondem. Eu não sei se é a sua realidade. É óbvio que esse paciente de médico, indicação de médico, colega, continua chegando e sempre vai continuar. Mas os pacientes que chegam de mídias sexuais, mídias sociais, cada vez é mais. Desculpe interromper, só porque você está falando desse assunto aí. Sim, eu acho que a indicação de paciente para paciente e a indicação médico para médico ou de um profissional de saúde para médico, ela é fortíssima. Tá? Eu acho que é uma ligação pré-contato com o médico mais forte do que o paciente que não vem dessa indicação. Mas os pacientes consomem o profissional da saúde, seja qual for, o nutricionista, a psicóloga, o psicoterapeuta, o médico, ele consome profissionais de saúde vindos da mídia. Só que, na minha visão, ainda, talvez, não é tão forte quanto paciente para paciente, médico para paciente ou profissional de saúde indicando para profissional de saúde. O fato é que, hoje, quase que invariavelmente, todo paciente que chegar num profissional de saúde, ele já vai buscar esse profissional de saúde antes quem é. Então, é obrigado você ter posicionamento digital. Eu falo para os mais novos, se for procurar o teu nome e encontrar a foto da bebedeira no Réveillon, na Bahia, o teu fora Bolsonaro, o teu pró-Bolsonaro, o teu contra Lula, então, o que ele encontrar de você é o seu posicionamento digital. E todos vão tentar te conhecer antes da consulta. É muito difícil, na nossa área, eu atendo millennials. Todas e os maridos buscam e sabem tudo do profissional antes da consulta. Talvez um paciente de
75 anos de idade com câncer de próstata, procure menos um pouco pelas mídias, pelo posicionamento digital, ou procure um pouco menos de informações antes. Mas, na minha área específica, o posicionamento digital adequado é obrigatório. Eles vão buscar quem é e vão entender quem que é a sua marca. O Camilo tem a marca. Ele sabe que o Camilo é de medicina sexual. O Camilo informa a medicina sexual, então ele já se conectou com o Camilo, que o Camilo tem um background de medicina sexual. Talvez isso facilita, porque já vem com um território meio que preparado de não ter o receio, será que o Camilo mexe com essa minha área? Então, eu acho uma vantagem das mídias. A gente leva as mídias muito a sério, não quero me alongar muito, a gente leva as mídias muito a sério, elas têm diferença entre si, o Facebook é uma mídia para uma faixa etária mais velha, na nossa área é uma mídia decadente, o nosso cliente de reprodução assistida, infertilidade, ele veio largando o Facebook, migrando totalmente para o Instagram. O LinkedIn ainda é uma mídia importante para nós de indicação profissional para profissional, é um mini currículo, eu tenho muito contato com colegas pelo LinkedIn, converso pelo LinkedIn, busco, me interesso por coisas publicadas no LinkedIn que são diferentes do Facebook e do Instagram. E o YouTube ainda, como eu disse, é uma mídia muito forte, é uma mídia que tem a possibilidade de escala muito grande. Você fala para muita gente e sempre vai falar para muita gente porque é uma mídia muito forte. A diferença entre elas, nós levamos essas mídias muito a sério, então todos os médicos da clínica, a gente cuida dos perfis, a gente ajuda a montar os perfis, a gente estuda os analytics, a gente entende se os clientes que estão chegando para esse profissional bate com o analytics, a gente leva a sério os analytics, a gente investe nas mídias. Então, para terminar, nós investimos capital nas mídias desde 2010. Desde 2010, nós investimos capital financeiro nas mídias, tá? Com um propósito bom. Se a sua mídia é sensata, o seu propósito é muito legal, porque você está informando. Mas nós sempre tivemos também a transparência e a clareza de dizer que as mídias a gente tem a função de nos gerar clientes, de nos gerar pacientes. Nós somos, nesse meio da reprodução assistida, os clientes conhecem as mídias sociais dos principais players em São Paulo. Então, a gente investe em mídia. É um tema que o Camilo não dá para falar tudo, eu vou falar, a gente gasta com as mídias desde 2010. A gente gastava com o YouTube, a gente gastava com o Google, a gente gasta com o Instagram, a gente gasta com melhora do posicionamento, a gente leva isso muito a sério no ponto de gerar pacientes novos. Para nós é muito importante, é um caminho sem volta. Para que tenham uma ideia, hoje talvez 38% a 40% das nossas pacientes de primeira vez vêm do mundo digital. Tá? Para nós é um número estável, é estável nesses 40%, e talvez para os mais velhos do nosso grupo, quando começam a tratar, já tem uma história de tratamento de pacientes, o natural é que aumente a indicação de paciente para paciente. Porque o primeiro chegou no Camilo pela mídia, gostou, mas aí ele traz o tio, aí ele traz o sobrinho, aí ele traz um amigo. Então, você pode ter uma variabilidade de leads de onde vem esse primeiro paciente. Então, os pacientes que vêm da mídia são muito importantes, tem um pensamento muito alinhado com o Camilo. Eu acho que é uma ferramenta obrigatória, por mais que a sua área não seja o paciente que vem do Instagram. Então, eu sou especializado em leucemia. Ok, mas se você na sua mídia social, no seu posicionamento digital, gera conteúdo sobre leucemia, se você dá exemplos clínicos de leucemia, aquilo que não está no Google sobre leucemia, ou seja, a sua experiência de um caso de leucemia, as pessoas gostam de ouvir causos, elas gostam de ouvir histórias, não é à toa que chama stories, elas gostam de ouvir o que o médico está fazendo. Então, você está informando você pode se conectar e tomar muito cuidado quando você vai entreter, que aí você pode, às vezes, derrapar. Eu tomo muito cuidado por hoje
por hoje fazer parte da Câmara Técnica do CRM. Então, a gente não mostra paciente, a gente não mostra bebês, a gente não mostra sala de parto, a gente não mostra bebê nascendo no nosso colo. Talvez posso dizer com toda a sinceridade do mundo que eu tenho a coleira mais apertada pelo fato de fazer parte da Câmara Técnica do CRM. Mas hoje você tem um universo de comportamentos, de estilos, dos mais bizarros e não sensatos, até um conteúdo digital interessante, bem feito, que entretém, que relaxa, e que faz o paciente lembrar o tempo inteiro que o Camilo faz medicina sexual. Puta, pegou, guerra, não faça guerra, faça sexo, lembrou que a especialidade dele é essa, não é apelativo, não tem uma mulher lambendo uma banana, então é uma maneira com bom senso, elegante e que fica marcando a sua marca o tempo inteiro. E as pessoas estão olhando isso o tempo inteiro, então eu acho que é um caminho sem volta. O posicionamento digital e as mídias é um caminho sem volta. Pode ser uma nova mídia social daqui a 2 anos, não ser mais o Instagram, o YouTube pode fracassar, o Facebook pode fracassar, mas, para terminar, todo mundo está com o celular na mão o tempo inteiro consumindo conteúdo e se conectando e vendo o que as pessoas estão fazendo. Então, nossa função como médico, se você não quiser fazer mídia social para captar paciente, você pode fazer para informar e para entreter. É isso. Ótimo, Camilo. Obrigado, Conrado. Excelente. Realmente é uma coisa que faz parte, não tem como separar mais, está todo mundo como que condenado a ter uma mídia social daqui para frente, se quiser aparecer. Antigamente era anúncio no jornal, há 20, 30 anos atrás, se fazia anúncio no jornal. Alguns faziam anúncio no jornal, alguns pagavam uma entrevista, alguns pagavam uma entrevista no Jô Soares 11h30, ou pagavam para se fazer uma entrevista numa coluna social do Globo, Jornal do Brasil, antigamente. Tal. Hoje em dia isso acabou. Hoje em dia tem que saber investir na mídia. As páginas da Veja, né? Veja São Paulo tinha uma parte no final de saúde. Exatamente. Tem sempre uma entrevista, uma coluna. Pagavam assessoras de imprensa, né? Assessoria de imprensa era muito forte, paga. A assessora de imprensa levava o médico em programas, era uma espécie de marketing, né? Que foi perdendo o poder e sendo dominado por esse marketing digital. Liane, você quer amarrar a conversa? Depois a gente tira as dúvidas? Perfeito. Boa noite a todos. Parabenizo o Camilo e o Conrado. Sempre aprendo muito com o Conrado sobre essa tendência das mídias sociais. É muito importante me apresentar de novo, porque tem colegas que entraram depois que o Henrique nos apresentou. Eu me chamo Liane Cardoso Alves, sou médica, conselheira do CRM de São Paulo, e estou aqui para falar um pouco das normativas, que são normativas nacionais que regulam a propaganda médica. Vale lembrar que não só a resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu pedi para ser compartilhada no grupo dos senhores, no grupo Quinta Potência, temos também a Lei Federal 3268 de 1957. E lá, no artigo 20, fala exatamente que anúncios, placas, cartões ou qualquer outro meio de divulgação da atividade médica configuram propaganda médica. E, por isso, tem que estar atrelado ao CRM e à jurisdição do profissional médico, senão infringe essa lei. Então, nós temos norma infralegal, que é essa resolução que eu pedi para compartilhar, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina de número 1974 de 2011, que ela ainda está vigente, e temos a legislação que, se você incorre em crime de divulgar ato médico sem ser médico, aí vai para outra instância. Muito bem. O foco, então, fica na resolução do federal. Está sendo reformulada, mas ainda está vigente, que nos remete a 2010, mais ou menos, foi quando ela foi inscrita e começou a vigir em 2011. Veja só, em 10 anos muita coisa mudou. Ninguém mais se apresenta e dá um cartão feito de papelão
para o seu cliente ou para o seu amigo médico num congresso. E se você comprar uma entrevista ou fizer um vídeo no YouTube de algum jornalista, você não vai dizer seu telefone de contato, você não pode, porque está na norma. Você vai divulgar o seu site da sua clínica ou o seu @ da sua rede social, correto? Muito bem. Por que é tão importante a gente saber a normativa? Porque se você contrata um profissional para fazer isso por você e ele não dominar a normativa médica e você incorrer em infração ética, é você quem pode ser sujeito não só a sindicância como processo, bem como a interdição cautelar. Recentemente, ficou notório no país inteiro uma cirurgiã plástica que fez TikTok e saiu dançando com um pedaço de pele de uma dermolipectomia, e aquilo causou repugnância até nos médicos de mídia social. Muito bem. Como é público, pode ser dito, essa médica foi advertida, foi interditada por 6 meses sem poder fazer a profissão, e essa interdição cautelar foi alongada por mais 6 meses aqui no CRM do Estado de São Paulo, sem ela poder operar, enquanto corria um processo pela CODAMI. O que é CODAMI? CODAMI, essa sigla é muito falada nos CRMs no federal e precisa ser mais afeita a todos os médicos, é pouco falado na graduação. CODAMI é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos que todo o Conselho Regional de Medicina tem à disposição do médico para que ele recorra pedindo pareceres, perguntando se a divulgação dele está correta, até mesmo uma peça de propaganda para rádio, TV ou jornal, ou outros impressos. O CRM faz essa consultoria gratuita, está na norma do federal. Essa mesma norma que eu pedi para divulgarem para os senhores. Então, eu só queria pontuar alguns pontos específicos dessa resolução 1974 do federal, que no seu artigo 1º ela já começa conceituando o que é a publicidade médica. E lá diz que anúncio, publicidade ou propaganda configura qualquer tipo de divulgação por qualquer meio da atividade profissional médica, com iniciativa, participação ou anuência do médico. Ou seja, você delegou para terceiros fazer o seu marketing digital, mas você não observou as normas, você anuiu. E se você anuiu, você vai responder eticamente caso haja infração na sua propaganda médica. Muito bem. O Camilo, na exposição dele, falou, não tenha medo de errar. Tenha medo de errar. Eu tenho que falar o contrário que o Camilo, tenha medo de errar. Você pode responder processo, você pode ser até cassado. Já houve casos de cassação por causa de recidivas de infrações à CODAMI, médico de área de estética, especificamente esse caso concreto, tá? Então, se você observar todas as normas, aí sim você pode começar a se aventurar com menos medo de errar. Mas a minha recomendação é contrária do Camilo. Tenha sim medo de errar, porque isso pode se reverter muito negativamente para a sua profissão e uma coisa que seria boa para divulgar a sua marca pessoal e profissional virá contra você mesmo com punições no seu Conselho Regional de Medicina. Muito bem. No artigo 1º, conceitua a propaganda. No artigo 2º, ele já começa informando o que é de básico que tem que ter numa página ou num site que divulgue atividade médica. Veja bem, o médico tem que fazer uma escolha na vida, se ele vai ter um perfil ou 2 ou 3. Mas se naquele perfil ele divulgar atividade médica, direta ou indireta, se ele falar que é médico, que fez uma live, que é professor, que comentar um assunto médico que foi publicado, que está em evidência, é atividade médica. Nessa página, ele tem que ter o nome completo, o CRM com a jurisdição, ou seja, no meu caso, CRM São Paulo, número tal, e se eu divulgar a minha especialidade, eu só posso divulgá-la se eu tiver registro de qualificação de especialista, chamado RQE, no Conselho da Jurisdição. Então, o Camilo tem que dizer lá, Camilo Milanês, CRM-ES, o número, e se ele disser que ele é urologista, ele tem que colocar o RQE. Se ele não colocar o RQE, ele está infringindo a norma. Se ele não colocar o CRM-ES, ele está infringindo a norma. Ele tem que dizer, não só que ele é médico, ele tem que dizer a inscrição, e se ele divulgar a especialidade, em até 2, ele tem que ter o respectivo registro, que é o RQE, no Conselho da Jurisdição, e divulgar esse número nas propagandas em geral, tanto
no carimbo. O carimbo é uma propaganda, tanto no carimbo como no receituário, todos os documentos médicos, nas mídias sociais, a regra é a mesma. Divulgou a especialidade, divulga o RQE. Senão, vai parar no seu CRM. E, às vezes, é o paciente que te denuncia, às vezes é o coleguinha que concorre com você naquela região que está chateado que você está roubando muito cliente dele, ele vai e fala assim, CRM, esse médico aqui está correto, a divulgação dele, e o CRM é obrigado a fazer as medidas cabíveis de apuração. Isso no artigo 2 é pontuado, que tem que ter. E também é importante mencionar que no caso de divulgação de pessoa física, a regra é CRM, nome, jurisdição do CRM, em caso de especialidade, o RQE. E no caso da empresa, você vai divulgar a sua clínica, você não quer fazer a sua arroba com o seu nome pessoal de urologista, mas você quer divulgar a sua clínica, onde lá você tem a sua clínica de sexualidade, andrologia, etc. Obrigatoriamente, na divulgação do arroba da clínica, tem que ter o responsável técnico e o respectivo CRM, e se ele tiver especialidade registrada, o RQE da especialidade registrada do responsável técnico. Isso é um erro muito comum. O erro mais comum é perfil de médico, pessoa física, sem ter o CRM e o respectivo RQE quando divulga especialidade. E o erro segundo mais comum é a clínica não ter a divulgação respectiva do responsável técnico ou diretor técnico, como preferir, e o respectivo CRM desse diretor em todas as páginas ou em toda publicação, a critério do colega. Eu acho mais prudente colocar já direto na página, lá em cima, quem é o responsável técnico. Tem aqui para colocar em todo histórico, todo feed, o nome do responsável técnico no final da postagem com CRM respectivo RQE. E aí vai a resolução discorrendo detalhes. No artigo 3º, começa o quente, que são as proibições. São muitas proibições. Os conselhos regionais do país inteiro mandaram sugestões para o Conselho Federal de Medicina para essa revisão e atualização da norma, que talvez será publicada em breve, provavelmente, ou em 2022 ou em 2023. A pandemia atrasou. E, por enquanto, as proibições são muitas, tá? Se os senhores olharem o PDF que está divulgado lá no grupo Quinta Potência, dessa resolução 1974, lá tem todas, né? Desde não pode anunciar área de atuação, ou mesmo pós-graduação, ou fellow, se não tiver o RCE registrado, o registro do título de especialista no respectivo conselho da jurisdição. Por exemplo, só posso divulgar andrologia se eu tiver divulgado antes urologia e o respectivo RQE. Se eu divulgar urologia e não divulgar o RQE, já é infração. Se eu divulgar andrologia, sexologia e não tem RQE, também é infração do mesmo jeito. Outra dica, que lá está na norma, no artigo 3º, não anunciar aparelho, não anunciar produtos ou marcas. Então, se eu sou fã de fazer suplementação hormonal, eu não posso jamais dizer marca. Eu não posso colocar foto do produto. Se eu sou dermato, eu não posso falar, venha fazer seu Botox na minha clínica. Botox é marca, eu não posso divulgar que faço. Esses são os exemplos, mas tem laser, tem vários aparelhos que é proibido, a norma proíbe a divulgação. Expor figura do paciente, o Conrado já falou, é vedado, mesmo se o paciente anuir, mesmo se ele expressamente assinar dizendo que permite o antes e o depois. Diferentemente da odontologia, na medicina é vedado, é proibido. Isso é infração ética. E há uma única situação em que expor a figura do paciente com anuência deste é permitida, que está discriminada no artigo 10 dessa resolução, que é nos casos de congresso ou artigos científicos, e aí sim tem que ter a expressa autorização do paciente. Nas mídias sociais do site, mesmo que o paciente queira, você não pode fazer isso, porque é, sim, propaganda que fere as normas CODAMES vigentes no momento. O médico não pode se envolver em consórcio que promova o ato médico em si, ele não pode se envolver em sorteio. Vou fazer uma live e vou sortear uma avaliação urológica ou do casal. Não pode.
Ato médico não pode ser brinde, não pode ser sorteado, de forma alguma a infração está lá no artigo 3º. Não pode divulgar matéria técnica científica que ainda não foi comprovada, porque aí ela vai configurar que você está divulgando uma matéria experimental, também é infração. Você não pode divulgar preço, de procedimento, não pode configurar nada que diga que você está se autopromovendo e nem fazendo concorrência desleal com quem não fere as normas. Que isso é muito vago, mas é exatamente isso que versa o artigo 3º, quando ele fala, e o artigo 9º dessa resolução, quando ele fala de sensacionalismo e autopromoção. Né? Tem mais ou menos, tem exatamente seis itens lá, que são para descrever situações que configuram sensacionalismo na propaganda médica, desde de fazer propaganda de uma forma exagerada e não técnica, que é o caso, por exemplo, das dancinhas, dessa doutora que, por exemplo, foi interditada, que como é uma punição pública eu posso mencionar, inclusive foi amplamente divulgada a interdição da doutora da dancinha, que ficou célebre, inclusive. Não pode adulterar a estatística, não pode promover nem pânico, nem furor de nenhum tipo nas redes, no YouTube, nem nenhum outro tipo de veículo de comunicação de massa. E o recado que o Conselho Federal dá, que a obrigação dos regionais é fazer a fiscalização, é que a mídia social, a sua postura de médico nas redes sociais, precisa disfarçar que a sua intenção é se promover. Na prática é isso. Todo mundo pode se promover e o médico, se ele disser que ele está se promovendo, é uma infração ética. Ele tem que estar promovendo o quê? A boa medicina. Ele tem que estar fazendo o quê? Educação em saúde. Ele tem que estar fazendo o quê? Esclarecimento da população leiga. Só isso. Qualquer coisa que for além disso já fere a norma. Eu, hoje em dia, digo que a mídia social do Conrado, sobretudo o Instagram, que é o que eu sigo, eu sou seguidora do Conrado, está muito boa por isso mesmo. Ele realmente está seguindo as normas. Se você for lá na página dele, ele é um exemplo. Tem o RQE dele, tem o CRM São Paulo dele, e os posts dele sempre têm a referência médica, somente científica. Ele fala cientificamente dos posts. É muito interessante ver como o colega consegue fazer isso, não só para a população leiga, como para os outros médicos saberem que ele é referência em alguma área da medicina, né? Então, é isso. Se ficar dessa conversa, essa informação do que a norma veda e o que ela exige para que o médico não incorra em infração ética, já me sinto feliz por termos vindo aqui nessa reunião e participar, e estou à disposição para qualquer esclarecimento que os colegas queiram perguntar. Muito obrigada. Antes de fazer uma perguntinha para começar, você falou que no CRM tem que constar as iniciais do Estado. Pode ser o código do Estado, Rio de Janeiro 52. Precisa colocar RJ também? Porque, veja que interessante, Henrique, CREMERG é marca. CREMERG é marca. A gente paga periodicamente uma taxa para usar a marca. Você tem que divulgar como médico CRM e a sigla do Estado, CRM RJ, número tal, 52, um monte de zeros. Isso. No meu, CRM SP e o número. No caso do Camilo, CRM ES e o número, porque a divulgação na mídia social ela é nacional e internacional. Então, o correto é você colocar não só o CRM, como colocar qual é a jurisdição. E tem colega que tem mais de um CRM, porque atua em mais de um estado com regularidade. Obrigado. Gente, as perguntas estão abertas. Vamos lá. Não quero fazer pergunta por enquanto, eu quero dar uma provocada também. Na verdade, provocar um debate, né? Porque, assim, parabenizar a todos que se propuseram a discutir esse tema. Como eu disse também no começo, eu sou um pouco entusiasta, né? Lido bastante pessoalmente com mídias sociais. Se vocês abrirem meu Instagram hoje, tem 6 contas conectadas no meu Instagram, né? Uma minha, pessoal, uma do consultório, outra da Faculdade de Medicina da ABC, outra da SBU, outra não sei das quantas. Então, eu sou bastante conectado com mídias sociais. Mas, de uma maneira geral, eu vejo 2 cenários, né? O Camilo expôs muito bem, né, as eventuais necessidades, né,
que a gente possa ter e os percalços e caminhos que a gente tenha que seguir. A verdade é que não existe uma receita de bolo, né? A gente tem, o Conrado passou rapidamente lá em um dos slides deles, mas eu já assisti várias vezes ele dando várias aulas a respeito disso. A verdade é que mídia social é uma coisa que não é igual para todo mundo. Cada mídia social serve para pessoas diferentes, de maneiras diferentes. O jeito que eu uso Instagram pode ser que não seja um jeito que um usa, pode ser que para mim YouTube funcione mais, porque eu tenho mais desenvoltura em falar, mas às vezes você não precisa ter essa desenvoltura e não precisa falar tanto, né? O Conrado, por exemplo, ele critica o TikTok, mas se a geração dele está mudando, talvez ele tenha que usar o TikTok, viu, Conrado? Fica a dica aí, sua geração está usando mais TikTok. Então, acho que é um pouco disso, né? Mas a provocação que eu quero fazer é a seguinte: nós temos aqui um cenário de que a gente sente uma necessidade, a gente viu uma dinâmica muito grande em relação à mudança, né, dessa questão de publicidade, dessa questão de relacionamento comercial. Ao mesmo tempo, a gente vem acompanhando um descrédito em relação à figura do médico, né? Não existe mais aquela relação médico-paciente antiga e que está quase se invertendo por uma relação comercial exclusiva em muitas especialidades, e isso é prejudicial, de uma certa maneira, para o atendimento como um todo, mas também, nesse quesito, Laiane, nós temos o nosso Conselho Federal de Medicina devagar, né? Falho em ter essa dinâmica, em acompanhar esse processo, né? Tanto na questão da regularização, da regulamentação, tanto quanto na própria fiscalização, né? Vide quantas vezes a gente discute, conversa e fala, poxa vida, aquilo ali, vou parafrasear uma fala do Conrado aqui também. Tem muita coisa que às vezes aparece nas mídias sociais que é ético, mas não é correto. Tem aquelas coisas que é correto, mas parece não ser ético, né? E às vezes a gente fica num conflito ali do que pode, do que não pode, de como mostrar isso, de como não mostrar isso. E tem situações do tipo, já uma vez que se transformou esse sistema em relação comercial, tem algumas coisas que realmente não faz sentido. Eu vou trazer um paralelo internacional, tá? Numa vez eu fui num curso de implante de prótese lá em Bogotá, patrocinado, e conversando com o manager da empresa que estava com a gente lá, a gente conversando sobre estrutura, como funcionava o Brasil, tá? Nossa, mas é fantástico isso que vocês têm lá. Vamos colocar, então, isso no site nosso, da nossa empresa, lá nos Estados Unidos, e nós vamos colocar, e vocês fazem isso, vocês vão ver, você vai triplicar o valor de pacientes que chegam para vocês. A gente, não, peraí, que a regulamentação não é bem assim. Lá no Brasil, a gente não pode ter esse nosso site com o nosso valor do orçamento ali explícito e dizendo que nós somos especialistas de 5.000 próteses penianas na minha vida. E vejam, eu participei recentemente do Congresso Mundial de Medicina Sexual, onde fui agraciado com um prêmio de participação em mídias sociais, e teve uma discussão desse nível, né, de a gente perceber também que fora do país existe uma crítica em relação a como se utilizam essas mídias, mesmo onde a publicidade é permitida. Então, mesmo nos Estados Unidos, médicos de renome, né, o Alejandro, enfim, criticando como que isso é realmente, mas a gente tem uma responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade muito porque eu estou dentro da sociedade, né? Eu estou exposto não só na Sociedade Brasileira de Urologia, mas no mundo acadêmico, Faculdade de Medicina da ABC. A gente tem uma responsabilidade social, vide desse evolução de fake news, né? Então, de educação regulamentada, contínua e de maneira acertada e assertiva, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também fica no empate entre, poxa vida, será que isso aqui realmente é o que o paciente gostaria de ver, né? É esse eu técnico, é esse eu, assim, vamos dizer assim, tão correto, quando, na verdade, talvez ele queira ouvir outras coisas. Enfim, é um dilema, não é fácil. A gente tem que aprender o que se faz. Eu tenho todas as mídias sociais, eu só não tenho Tinder porque eu já sou casado, senão talvez Tinder eu também tivesse. Mas eu tenho LinkedIn, Instagram,
vai falando aí mídia social, como o Conrado invisto em Google, enfim. Então, acho que é uma crítica aqui a nós, né, em como a gente foi dinâmico em entender isso, mas aproveitar que o Conrado e a Laiane também estão aí embutidos no cenário câmera técnica, CRM, de que eles sejam também os provocadores dessa dinâmica chegar também no CFM, no CRM, a gente poder evoluir melhor. Acho que é mais nesse sentido que eu queria provocar aqui também e escutar um pouco dos outros. Deixa eu só fazer uma correção aqui, em torno esse puxão de orelha que a Liane me deu aí. Assim, eu acho que eu faço tudo certo, tá, Liane? Não acho que faço nada errado, não. Até porque eu já li muita coisa também e vi várias palestras também. Então, assim, não ter medo de errar desde que você faça tudo dentro das normas, né? Esse errar seria experimentar, postar, perder a vergonha, né? Sobre o Facebook, que o Conrado falou, eu não tinha Facebook, eu acabei fazendo para poder fazer publicidade no Instagram, que você precisa fazer. Eu acho que o Facebook tem espaço. Eu acho que para a empresa ele é melhor do que para a pessoa física. A interação que ele gera, o engajamento, a facilidade que ele dá é maior. E a população acima de 50 anos, muita parte não brigou. Lógico que essa população vai envelhecer também, uma hora, né, vai ter. Mas eu acho que o Facebook, eu já pensei muito que o Facebook ia acabar. E eu acabo, não sei se acontece com você, Conrado, com os colegas aqui, eu acabo recebendo paciente do Facebook. É lógico que é pouco, mas eu ainda recebo. E sobre as analíticas que você mostrou aí, Conrado, eu já tive meu perfil aberto e eu fazia isso também. Por uma opção minha, assim, de linha de trabalho, eu acabei fechando meu perfil. Comercialmente é ruim, né? Comercialmente é ruim. Mas é tanto golpe, tanta gente querendo te roubar, que eu acabei... E eu gosto de intercalar umas fotos pessoais por aquilo que o Léo acabou de falar aí. Que eu acabei fechando. E eu acho que, no fundo, não faz muita diferença. Eu acho que, para o que eu me proponho, para o que eu quero aqui, para o meu consultório, eu acho que não... Eu prefiro manter fechado. Só acrescentar isso daí. Isso aí que você falou de golpe, nós temos um colega aqui no Rio de Janeiro, Ricardo Oliveira, que é endocrinologista, médico do esporte, e anteontem o Instagram dele foi invadido. Começaram a fazer oferta de venda de eletrodomésticos, preços baixíssimos, e ontem e hoje ele já se manifestou que o perfil dele foi roubado, foi invadido, e ele está tomando as providências, sabe lá como, né? Mas talvez até depois falar com ele para ele fazer uma proposta de papo aqui com a gente. Como é que foi? Você não quis comprar a TV, não, né, Henrique? Você não deu proposta para comprar a TV, não. Eu quase comprei a geladeira. Eu estou feliz com a nossa discussão. Acho que foi uma discussão muito boa, não técnica, não urológica. Eu estou bem satisfeito com a discussão. Depois que eu fechei meu perfil, quando eu fechei meu perfil, eu excluí mais de 500 perfis que estavam lá que eu suspeitei. Todos os dias 3, 4 perfis falsos querendo me adicionar. Todo dia. É óbvio que dentro... Eu tenho, acho que 5.500, 5.600 seguidores. Deve ter gente ali que pode ser fake, mas assim, quando você fecha, você diminui muita chance disso acontecer, né? Até porque quando o perfil é aberto, a pessoa não precisa te seguir para ver, né? Então tem isso também, né? Conrado, você recomenda profissional da área de informática, no sentido de fazer posts, fazer os sites, ou você recomenda um assessor de imprensa para cuidar disso? Eu acho que, assim, vamos lá. São duas coisas diferentes, né, Conrado? Eu acho que, assim, eu encaro as mídias sociais como uma hora trabalhada do meu dia, tá? Então, produzir conteúdo para mídia, para mim, tá como hora trabalhada da semana, do meu dia. Eu encaro como trabalho, como uma necessidade repetitiva. Para mim, já é intuitivo, tá? Para mim, já é intuitivo. Eu tenho ajuda de algumas coisas de design que é profissional, que desenha para mim, que monta o post. Mas concordo com o Camilo, as pessoas que estão ali querem coisas reais, feitas por mim. Então, eu misturo a ajuda profissional com eu falando sobre um caso, eu falando sobre um desfecho, eu falando sobre uma cirurgia. Se a pessoa, eu acho que não vai fazer, e aí aquilo pode virar até contra ela, no sentido de ser uma mídia abandonada, aí a ajuda profissional pode
pode solucionar parcialmente o problema. Se a pessoa vai se afeiçoar a fazer, o Camilo faz. Então, se é para entrar, é muito interessante que se faça. Mas a ajuda profissional é por jornalista que não lê a resolução, e depende de como ele escreve os termos, ele pode infringir, ele pode passar essa imagem fake que não foi escrito por você. Então, eu não acho que é obrigatório ter ajuda profissional, mas vai depender da tua disciplina de alimentar aquela mídia. Então, se você vai gravar os vídeos para o YouTube, se você vai falar sobre determinado tema em alguma mídia, com rotina, você não precisa de ajuda profissional. É isso. Eu acho que para somar nisso daí que o Conrado está falando, toda vez que eu vou falar sobre esse tema, eu cito e falo, se vocês já fizeram um exercício de colocar o nome completo de vocês no Google, né? Se ninguém nunca fez, tenta fazer esse exercício. Coloca lá o nome completo de vocês no Google e vê o que vai aparecer na primeira página. E aí perguntem, é aquilo que você quer que as pessoas achem sobre você? Então, se vai aparecer jurisprudência no escavador, de que você tem 5 processos empresariais, se vai aparecer que você está vinculado a uma conta médica, que você está, por exemplo, vou dar um exemplo do médico, já que a gente está falando de médico, tem um agregador de médicos que funciona muito bem para uma série de pessoas, que, enfim, encurta caminhos para quem não tem clínicas grandes, estruturadas, ou mesmo consultórios mais estruturados, que chama Doctoralia. Ele é um dos primeiros que tem contrato aí com o Google e tudo mais. Se você nunca se inscreveu nele, se você nunca se atualizou nele, às vezes vai aparecer seu nome lá cadastrado numa instituição pública que você trabalhou há 10 anos atrás e nunca mais você foi saber se você estava lá ou não. Então, hoje, a mídia social ela é tão ampla no contexto de sociedade que vivemos hoje, né? Vide BBB, vide exposição aí de cancelamentos e tudo mais, de que se você não está posicionado corretamente nesse cenário, as pessoas vão saber coisas sobre você que não é o que realmente às vezes é verdade, né? E por isso que o Conrado falou de estar presente, porque se você tem uma mídia lá, aparece abandonada, fala, pô, o que será que aconteceu com esse médico? Ele pegou Covid, está entubado um ano inteiro e nunca mais ele está atendendo, não vou nem ligar para ele, então, porque eu não sei o que ele está fazendo, né? Então, faz parte desse cenário. Então, por isso que o pagar alguém ou não é importante você entender. Eu tenho esse tempo, como o Conrado falou, né? Eu tenho esse tempo disponível, está dentro do meu contexto, igual... e isso está dentro seria uma outra discussão, uma outra aula, né, de produtividade, de a gente poder ser produtivo no trabalho, de ter repercussão e análise desses dados que a gente faz, inclusive de retorno, de feedback, de leads, enfim, de outros fatores que a gente tem para acompanhar. Se você tem tempo, como o Camilo fala que tem, também já está produzindo isso automaticamente. Ele chegou, ele produz o post e acabou. É muito mais palatável, assim, também, né? No sentido de ser verdadeiro, de ser transparente, porque é o que as pessoas também buscam quando a gente está falando de mídias sociais especificamente, né? Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que não tem tempo, aí essa produção é importante. E aí ela não tem que ser sabida só do CRM, viu, Conrado? Eu vou dar mais uma sugestão. Ela tem que ser sabida do Instagram. Ela tem que ser sabida da mídia que ela vai trabalhar, porque cada mídia tem uma regra, tem uma entrega, como o Camilo falou, se vídeo entrega mais, se hashtag que não existe entrega menos, tem uma série de outras comunicações. Se você é uma empresa que quer fazer venda, tem que estar no Facebook, isso é uma regra que precisa saber, senão você não consegue também. Seu perfil vai ser aberto, seu perfil vai ser fechado, você vai embutir ali um link com... Ligue direto para o seu WhatsApp, já marque uma consulta, isso vai ter esse lead já específico para você, e são tudo contas que a gente consegue entender em conversões, depois se converteu em consulta, se não converteu, e tem que analisar. Se você não analisa, você está perdendo dado, e às vezes esse investimento que não é pouco, se a gente pôr na ponta do lápis, né, Conrado? No começo da vida, é um investimento que não é pequeno, eu não falo nem gasto, não é gasto, é investimento. Mas você não entende depois se ele converteu bem ou não. Então, esse é um ponto de vista que eu tenho, e eu vou dar só um outro parecer. Eu tenho médicos amigos mais antigos, da velha guarda, que falavam assim para mim, eu não vou fazer, eu acho que isso daí não precisa, eu não tenho nem por que fazer, babá. Passado 1, 2 anos, as pessoas que falavam assim desse jeito hoje,
mas também tem de um jeito que também não é assim tão convidativo e acham que estão fazendo e, no final das contas, continuam criticando porque não estão fazendo, né? Então, esse é um ponto da questão dinâmica do negócio. Não adianta nada, como o Conrado falou, você está lá, mas não está, né? Liane, você tem mídia social? Vamos perguntar para outra colega da Câmara Técnica, que você tem mídia social, como é que você se comporta nisso? Atualmente, a minha atividade assistencial não visa angariar pacientes, porque eu migrei para a área de perícias médicas, eu sou ginecologista obstetra, mas fui para essa área de erro médico e depois entrei no conselho e atualmente estou fazendo pós-graduação, não tenho interesse em angariar paciente nem divulgar a parte assistencial. Então, eu tenho uma rede social no Instagram, lá tem meu CRM SP, tem o meu RQE, mas eu não alimento ela, não. Eu só tenho ela para ver a mídia dos outros, praticamente. Fechada, né? Alguém usa o WhatsApp para mídia? O WhatsApp não presta para mídia, por enquanto, né? Ele é aplicativo de mensagem, ele não é mídia social propriamente dita. Mas se você for ver a rigor, se você tiver uma conta do WhatsApp profissional, o certo seria colocar lá no seu bio do WhatsApp, no seu status, no seu CRM SP também, se você for ver, se a sua conta for profissional, né? Mas eu uso muito o WhatsApp, eu sou administradora de vários grupos no WhatsApp de médicos, mas o Instagram eu uso pouco, só para ver e não para produzir conteúdo. Tá bom. Então, quem quiser se informar sobre como deve ser a coisa, como deve ser feita da forma correta, uma das referências pode ser, talvez, o Conrado, no sentido de ver no YouTube, ver como é feito, o que é divulgado. E você recomenda mais alguém que a gente possa fazer uma busca de modelo? O CODAME da sua jurisdição, né? Essa resolução, ela baliza bastante, mas quando a pessoa tem dúvida se aquele marketing dela está dentro das normas ou não, é só ela apresentar para a CODAME do CRM da jurisdição onde ela está, que o CODAME vai prestar os esclarecimentos, vai ver o que tem que ajeitar, o que não tem que ajeitar. É quase uma consultoria sem nenhum tipo de ônus financeiro para o médico, já faz parte da anuidade, é o serviço que a gente tem que prestar. Alguns outros colegas que ainda não falaram, quer fazer uma pergunta? Eu quero elogiar. Fernanda, posso fazer um elogio? Olá, oi pessoal. Eu queria elogiar, eu achei muito interessante a discussão e as apresentações. Eu sou de uma outra área, eu sou psicóloga, mas é muito importante entender um pouquinho como é que isso funciona em áreas afins com as quais eu trabalho, até para eu refletir um pouco também dentro do que é normativa do conselho, do meu conselho de classe, né, e das questões relacionadas a isso. Então, achei super válido e acho que devia ser mais amplamente divulgado esse tipo de trabalho e esse tipo de cuidado. Perfeito, Fernanda, porque nós somos uma ilha um oásis no meio do deserto, né? Porque a regra só serve para o médico. Todo o restante da regra, ela é outra, para qualquer outra área de especificidade da área da saúde. A Laiane falou bem, antes e depois, né? Depoimento de paciente, por exemplo. Poxa, acabei de ver aqui no meu Stories, 3 minutos de Stories com eu marcado com elogio à minha pessoa. Teoricamente, pelo Conselho de Medicina, eu não posso repostar isso. Isso é proibido, né? Mas, no meu ponto de vista pessoal, isso seria uma evolução dinâmica que deveria ser revista, porque não tem nada de antiético alguém postar um elogio, né? Então, assim, dentro desse cenário, é muito simples para o dentista colocar lá o pós, o pré e o pós, e aí vir um paciente lá, uma famosa atriz, e falar, olha aqui como ficou bonito o meu implante dentário, e ainda fiz um botox aqui, olha como ficou bom. Isso, se o médico coloca isso é para cassação, eventualmente, dependendo do nível de evolução. Mas que também aí a crítica do outro lado, né? Se ninguém denunciar, nem sempre o CFM é tão ativo de conseguir
então também não vai acontecer nada, e o público em geral vai ficar achando que aquilo é normal, que aquilo pode fazer. Por que o Conrado não faz? Então porque o Conrado é bobinho, então não vou no Conrado, vou nesse cara aqui que é bom, que mostra antes e depois. Então, realmente faz parte. Eu gostei um pouco de uma atitude do, não sei se foi CFM ou do CE do CREMESP, qualquer coisa vocês me corrijam, Conrado, Laiane, que eles começaram a postar um negócio que chama Pílulas Éticas no Instagram. Eu acho que é aberto para toda a população. É toda quinta-feira, é uma iniciativa aqui do CRM de São Paulo e alcança o Brasil inteiro porque as normas são as mesmas para o Brasil todo. Isso, perfeito. E eu acho que quanto mais a gente publicar e se divulgar e a população ficar sabendo, é bom, porque aí a população também vai entender, né? E a gente critica tanto os médicos de Instagram, TikTokers e tudo mais, mas para a população é tudo a mesma coisa, né? O Conrado colocou aqui para a gente no grupo do Quinta Potência a resolução do Conselho Federal de Medicina que dita todas as regras para publicidade em internet, em mídia social. Acho que é muito bom todo mundo ter isso por perto. Quando terminar de fazer o seu post, dar uma olhadinha, ver se está dentro dos conformes, para não incorrer numa advertência do Conselho Regional. Da Laiane. Provavelmente ela vai ser atualizada aí, como a Liane disse, talvez em 22 ou em 23. Essa que está aqui é de quando? É a última, que é 2011. Olha como estamos atrasados, 2011. Porque são regras que vêm de antes do Instagram, né? Aí, de 2011, renovou uma de 2003. 2011, a mídia social do auge era Orkut. Né? Então, vejam vocês como a gente está atrasado. Também está atrasado. Vamos esperar uma atualização. Ok, pessoal, mais uma pergunta? Eu só quero agradecer. Estou com fome, quero ir para minha casa. Então, tá bom. Então, vamos... Super honesto, tem todo direito. Vamos lá. A gravação vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, para quem quiser assistir e divulgar. Quero agradecer a Liane, que é super ocupada. Agradecer a Liane, que é super ocupada, parar aí. Eu sei que você deve ter um conselho ainda para parar para falar para a gente em nome do conselho, né? Então, muito obrigado. É um prazer contribuir com a formação dos colegas. Sempre que precisar, estamos às ordens. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigado pelo valorizarem extremamente o encontro. Um abraço, até a próxima, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite.